E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de hoje é a realidade crua dos relacionamentos. Se a minha voz estiver um pouco diferente é porque eu tô gripado, então perdoe aí qualquer barulho ou então som aí diferente que vocês ouvirem, mas foca na mensagem. Geralmente, nos relacionamentos, o que realmente manda são as dinâmicas de interesse pessoal. Ou seja, é um fato, né, de que as pessoas nem sempre agem da forma altruísta ou como a sociedade sugere, né, que é uma visão mais romântica dos relacionamentos. Mas na verdade os relacionamentos são complexos e na maioria das vezes o foco da pessoa está muito mais no que ela pode conseguir, né, no que ela pode obter, do que no que ela pode oferecer. Que aí já diferencia muito dessa visão mais romântica de que as pessoas vão gostar de você pelo que você é. Não, tá ligado? Na verdade, os relacionamentos são um jogo de interesse e as pessoas estão focando no que elas podem ganhar através de você. Então, raramente, esses relacionamentos eles são simples e perfeitinhos como acontecem nos filmes ou no Instagram. Na maioria das vezes, as pessoas estão buscando vantagens, tá ligado? Vantagens pessoais para elas mesmas e tratam as suas interações, os seus relacionamentos com base no que elas podem ganhar. E isso não só a mulher, mas o homem e a mulher. Tem um ênfase maior no mundo feminino porque relacionamento para homem, via de regra, ele é mais complicado, principalmente quando se fala sobre relacionamento romântico. Mas tanto o homem quanto a mulher, eles interagem e se relacionam com o sexo oposto, né, com base no que eles podem ganhar. Então, na realidade, os relacionamentos eles são frequentemente baseados em uma troca de valor ali, que pode ser de diversos tipos, pode ser emocional, financeira, social, físico ou sexual. Vai ter uma variação por conta do sexo, né? Tipo, o homem ele busca muito mais uma receptividade emocional feminina e também ele preza muito mais pelo físico e pelo sexual, ou seja, um cara, via de regra, ele vai se atrair por uma mulher ou querer se relacionar com a mulher, se por acaso o físico dessa mulher, né, o corpo dessa mulher for interessante para ele, se essa mulher oferecer uma abertura sexual e emocional. Já a mulher, ela já procura, né, recursos financeiros, procura também essa questão emocional, varia bastante de mulher para mulher, e busca também essa questão de status social e de segurança, né? Ou seja, mesmo mudando o sexo de homem para mulher, isso vai ainda continuar sendo verdade. As pessoas vão querer essa troca de valor, elas vão querer receber algo para se relacionar com você. E, tipo, isso não quer dizer que o aspecto emocional e romântico não exista, tá ligado? Ele existe sim, essa questão romântica, a gente sente sim esse desejo mais romântico. Só que ambos os lados, tanto o homem quanto a mulher, eles geralmente vão buscar algo que beneficie a eles mesmos. Ou seja, existe esse lance da paixão, existe esse lance do relacionamento mais romântico, só que mesmo nesses relacionamentos, mesmo existindo esse lado romântico, existe essa outra perspectiva de que os dois vão ganhar de alguma forma. Meio que o cara que é muito apaixonadozão e faz de tudo, ele tá desesperado para conseguir ter acesso a essa mulher, né, emocionalmente, sexualmente, e para ter também uma questão de status. Quando um cara tem uma mulher, né, o status dele aumenta. Ou seja, mesmo esse sentimento romântico se expressando de uma maneira emocional, de maneira inconsciente ainda existe essa questão que vai beneficiar ele, tá ligado? Sem contar que todo esse sistema de apaixonamento, de atração, ela é baseada no valor percebido da outra pessoa. Ou seja, se você se envolve com alguém, é porque você percebe que se envolver com ele, com essa pessoa, né, com essa mulher ou com esse cara, é vantajoso para o parceiro. E aí pode ser financeiro, né, ou pode ser uma questão de status social, pode ser sexual. Muitas das vezes, homens solteiros aí que vão se relacionar com mulheres de mais baixo valor é por conta de uma questão sexual, eles estão querendo ali satisfazer uma necessidade, né, que é a necessidade de fazer sexo, e simplesmente eles procuram uma maneira mais rápida e fácil, com menos investimento, para conseguir atingir esse objetivo. Já a mulher, né, como ela tem uma abundância de sexo muito grande,
ela procura outra coisa, né? Que pode ser essa questão financeira, pode ser essa questão de status social, tanto se relacionando com um homem de alto status. Sem contar que relacionamento ele é um constante jogo de expectativa. Cada pessoa, né, espera receber mais do que está disposto a oferecer. E isso com certeza leva para frustrações e conflitos, né, quando a balança está desequilibrada para algum membro específico desse casal. Ou seja, quem está investindo menos não vai ficar frustrado, tá ligado? Quem está investindo menos, ele vai ter geralmente a sua expectativa mais saciada por conta que o interesse dele é menor. Até porque quanto mais interesse você tem em algo, mais energia você investe, mais tempo você investe, e isso faz com que você queira receber coisas em trocas, que é a que a gente chama de expectativa. E quando essa pessoa percebe que a balança não está equilibrada, ela começa a sentir frustração, começa a sentir sentimentos negativos que não são interessantes. E por mais que a sociedade promova muito essa ideia de altruísmo, né, de sacrifício mútuo, o comportamento humano ele é muito guiado pelos seus próprios interesses. Ou seja, a maioria das vezes as pessoas entram em relacionamentos com expectativas egoístas, tá ligado? Mesmo que inconscientemente. E muitas das nossas intenções, elas são de maneira inconsciente, tá ligado? O nosso consciente, ele gasta muita energia pra gente estar pensando em absolutamente qualquer comportamento que a gente tem. Ou seja, a maioria dos nossos comportamentos, eles têm um desejo inconsciente por trás, tá ligado? E a maioria dos nossos desejos de relacionamento, eles são focados em propósitos egoístas. Ou seja, você quer pegar a mina mais gostosa pra dizer que pegou a mina mais gostosa, tá ligado? Você quer se relacionar com, sei lá, uma mina que tem um status muito alto, para você meio que provar socialmente que você consegue atingir aquele nível, e as mulheres são do mesmo jeito, né? Muitas mulheres expõem ali que tem muitos caras atrás, que é justamente o interesse feminino de ter muitos pretendentes atrás dela, né? E ela vai expor isso muitas vezes em redes sociais, tá ligado? Muitas das vezes a mulher vai se relacionar com um cara que tem um nível alto de status em algum grupo ou em algum nicho, simplesmente para que ela consiga ter acesso ali a um network interessante, que ela consiga ter acesso a coisas que via de regra as outras mulheres não têm. E uma coisa que acontece inconscientemente na nossa cabeça é meio que uma pergunta que diz assim, o que é que eu vou ganhar com isso, tá ligado? Então, quando você vê uma mulher, quando você vê ali uma mulher que é interessante para você, inconscientemente você vai estar pensando o que você pode ganhar com isso. Que pode ser, como eu falei, nessa questão de abertura emocional, que é interessante para o ser humano ele ser validado, ele ser aceita emocionalmente por outras pessoas, tá ligado? E via de regra as mulheres vão pensar também nisso, o que elas podem ganhar, né, se relacionando com você, e tem geralmente uma relação muito maior com status e com segurança financeira, no sentido de que esse cara pode oferecer ali recursos financeiros que não vão fazer ela passar por dificuldades. Ou seja, são motivos diferentes, mas são motivos totalmente egoístas, no sentido de que essa pessoa quer saber o que ela pode ganhar de maneira direta com esse relacionamento. Sem contar, né, que relacionamentos eles são jogos realmente de poder e controle, né? Ou seja, geralmente quem gosta menos é o que controla o afeto da relação, é o que controla o nível de atenção ou de recursos que essa pessoa vai pôr. Ou seja, essa pessoa que tem menos atração ou que controla mais a atenção, o afeto e recursos, ele fica em uma posição de vantagem, e muitas pessoas, consciente ou não, buscam essa vantagem dentro das relações. Ou seja, um parceiro, né, ou a mulher ou o homem, tenta ter mais controle emocional sobre o outro, o que pode se manifestar de maneira como manipulação, chantagem, né? Ou condicionamento afetivo, ou seja, eu só te entrego isso se você fizer isso. E é muito comum, tá ligado? Ver as pessoas usando táticas de manipulação para que elas consigam ganhar o máximo entregando o mínimo. Isso é comum porque geralmente manipulação tem a ver com linguagem, tá ligado? E a nossa espécie ela é versada em linguagem. Então a gente pode usar aí muitas vezes jogos mentais, ciúme, ou então o condicionamento de afeto para conseguir obter algo que essa pessoa quer.
E geralmente quem está nessa posição de manipulação, ela evita entregar, tá ligado? Ou seja, ela só vai entregar se por acaso ela estiver recebendo. Porque no fundo as pessoas estão buscando, né, atender às suas próprias necessidades. E isso não quer dizer que as pessoas não tenham um certo tipo de afeto pela outra, tá ligado? Tem sim, só que são só momentos. Via de regra, a maior parte do tempo as pessoas estão realmente focadas nas suas próprias necessidades, mas elas têm momento ali de generosidade, tá ligado? E via de regra esses sentimentos eles coexistem com um desejo de ganho pessoal, ou seja, a pessoa quer ganhar e ela tempos em tempos vai ali soltando ali um afeto um pouco mais verdadeiro para a pessoa que ela está se relacionando. E é óbvio que também depende do nível dessa pessoa, né? Se essa pessoa quiser realmente ganhar algo, ela não vai entregar nada, mas se por acaso ela tiver de uma maneira mais autêntica nesse relacionamento, ela pode sim entregar coisas positivas para esse outro pessoa, né, do relacionamento. Então, os relacionamentos, eles se comportam como jogos porque existem várias regras que não são ditas e é como se fosse uma negociação constante de poder e valor. Ou seja, é como se fosse um balanceamento, né, entre os dois lados que não é dito, mas que se você olhar atentamente para qualquer relacionamento, isso vai estar acontecendo. E a última característica aqui, né, que eu percebi e que eu separei para vocês é que as pessoas tendem a testar os seus parceiros. E isso é muito mais do lado feminino por conta da abundância que elas têm. Quando o cara começa a ter abundância, ele também começa a testar, tá ligado? Mas, via de regra, os que vão fazer mais isso são mulheres. Elas vão testar o tempo todo, né, o seu parceiro para ver até onde eles podem ir e muitas vezes para verificar se a outra pessoa está disposta a oferecer mais do que elas. E isso acaba criando um cenário onde o afeto fica totalmente condicionado por comportamentos e reações. Então, como eu falei, geralmente quem tem muitas opções, eles vão ter uma facilidade maior para testar, porque eles veem o que eles podem ganhar. Então, se você tem 3 opções, você vai geralmente testar para ver qual é a que está disposta a te entregar o que você quer, sendo que você vai entregar o mínimo possível. E as mulheres também fazem isso, tá ligado? Fazem isso com uma frequência ainda maior do que os homens, até porque é muito mais difícil ver um homem abundante. E a solução que eu trago aqui para vocês, meio que não tem solução, né? Mas a forma como você se blinda disso é você desenvolver uma maior autonomia emocional. Porque nesse cenário onde cada pessoa busca suas próprias vantagens, é muito interessante que você não dependa completamente de relacionamentos, né? Ou de um relacionamento para sua autoestima, para sua felicidade, para o seu bem-estar diário. Então, quando você acaba desenvolvendo uma autonomia emocional maior, isso permite com que você navegue por relacionamentos, que você navegue por altos e baixos, né, de algumas relações, com mais resiliência. E isso é o interessante, tá ligado? Você desenvolver uma solitude, uma autonomia emocional, ao ponto de você não precisar estar se rebaixando para outras pessoas. E se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve, ativa o sininho, dá uma olhada aí nos links da descrição, que tem vários links interessantes. Deixa aí o comentário do que faltou ser dito, do tema de outro vídeo que você deseja que eu faça. E é isso. Até o próximo vídeo e valeu!